Ninguém segura essa mulher. Ninguém segura. 10h03, estamos ao vivo também, através de live lá no canal do Facebook da Rádio Cultura. A todos que estão conosco aí no Facebook, aquele abraço, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela preferência. Eu recebo aqui no estúdio meu amigo, professor Rodrigo Zanetti. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo à Rádio Cultura, seja bem-vindo ao Show da Manhã. Bom dia. Bom dia, Marcelo, né? Bom dia ao Fonsequinha aí, aos ouvintes, né? E quem está nos assistindo aí pelo Facebook, né? Agradecer aí o espaço que está me dando aí para falar um pouco aí dessa pesquisa que foi realizada ano passado nas escolas municipais aí do município, né? Que foi de grande importância, né? Que gerou tanto um trabalho de dissertação do meu mestrado, né? Que vamos estar falando aí durante o espaço aí cedido aí. Professor, antes de trazer um pouco dos resultados dessa pesquisa, e aí eu peço a atenção dos nossos ouvintes, porque tem dados interessantes a respeito das nossas crianças, né? Dos nossos alunos aqui da rede municipal de educação. Mas antes, professor, quantas pessoas realizaram essa pesquisa? Quantas crianças ou alunos foram ouvidos? Quantas escolas foram realizadas essa pesquisa, até para a gente ter um entendimento em relação à pesquisa? E qual foi o foco principal da pesquisa? Sim. Marcelo, assim, na verdade eu estudo isso desde que eu entrei na faculdade, né, desde a graduação, lá no meu TCC, né, no meu trabalho de conclusão, eu já estudei um pouco sobre a saúde, né, de crianças e adolescentes, né. Então eu aproveitei o período que eu fui estagiário dentro das escolas e comecei a analisar essa situação, né. A gente estando dentro do espaço, a gente tem uma visão melhor, né, da questão do sobrepeso e obesidade entre as crianças, né. Então é um fator de risco aí de grande periculosidade até para as crianças, né, e futuramente para a questão adulta, né. Então foi uma coisa que foi construída desde lá de 2017, né. Então faz anos que eu estudo sobre esse tema, né. Então a gente acabou agregando o espaço que a gente tinha na faculdade para fazer o estudo, né. Tanto que se tornou aí um projeto de pesquisa do meu mestrado, né. Então, que a gente sabe, né, que tem esse grande crescimento aí de sobrepeso e obesidade nessa população, né, tanto de adolescentes, né, tanto que em 2016 80% das crianças não atendiam o mínimo da questão de atividade física, né, que é um dos fatores para melhora aí da questão da sobrepeso e obesidade. Então, pensando nisso, né, quando a gente foi construído meu projeto de pesquisa lá em 2021, né, meu projeto, eu pensava em analisar só vendo como estariam essas crianças, né, nos níveis de sobrepeso e obesidade, né, e foi o projeto que eu entrei no mestrado, né. Então aí o professor Gabriel Bergman, né, que foi o meu orientador de direito, disse, não, quem sabe a gente coloca a questão da aptidão física, né. Aí eu comecei a estudar mais a fundo sobre a questão da aptidão física. Eu já vinha estudando um pouco antes, né. O que é aptidão física? É a nossa capacidade, né, de demanda de esforço físico, né, de vigoroso a moderado, né, que a gente pode manter, né, sem ter exaustão. Então esse trabalho já é feito. Hoje a aptidão física é um marcador, né, de saúde para crianças e adolescentes, né? É uma questão é um trabalho que está sendo feito de estratégia, né, para que esses níveis sejam uma política pública no nosso país, que já acontece em outros lugares do mundo, né? Então nesse intuito, né, a gente fez esse estudo nas escolas do campo, né, de turno integral, né? A gente analisou 245 escolares, né, sendo 135 meninos e 110 meninas, de 6 escolas do município, né? Foram as escolas Jame de Farias, Cristo Rei, Heitor, La Salle, Carlos Moreira e Oscar. Então foi 6 escolas. A gente pegou um grupo de localidades diferentes, bem né? diferente. Eu fiz os cálculos há um tempo atrás. Eu andei uns 700, 800 quilômetros só coletando dados. A gente fez aquela coleta antes, né, lá em março, período de março. A gente fez uma intervenção com esses alunos, né? Então, eles faziam exercício físico durante suas aulas de educação física, né, durante 15 minutos, né, com 3 escolas, e comparamos com outras 3 escolas que faziam as aulas de educação física normal. Tá. É o seguinte,
Qual a faixa etária de idade? De 11 a 17 anos. 11 a 17 anos. Isso. Então já pega a criança criança e E adolescente, adolescente, né? isso, já é. pega essa fase também de transição, né? Que passa da fase criança para a fase adolescente. O que tu pode trazer aí de resultados em relação a essa? Quantas crianças foram ouvidas? Tem esse dado? 245. A gente fez testes físicos, né? A gente aplicou um questionário também que saiu um pouco, né? Que é um tema secundário, né? Que Sim. eu nem consegui apresentar esse resultado na minha apresentação de mestrado, porque é muito resultado, sabe, Marcelo, né? É muito resultado aí que a gente tem, que a gente acabou não conseguindo colocar tudo, né? Mas o que a gente avaliou? Aptidão cardiorrespiratória, né? Força e resistência muscular, força de preensão manual, que é a força máxima que um aluno pode ter em todo o corpo, a questão de potência de membros inferiores, velocidade, flexibilidade, né? E em relação aos indicadores de sobrepeso e obesidade, a gente viu a questão do IMC, circunferência da cintura, somatório de dobras cutâneas, né? Então a gente avaliou tudo isso aí. Então foi um período de 12 semanas que eles ficaram fazendo essas atividades, né? Tanto o grupo, no grupo que participou da intervenção e o outro fazia aula de educação física, né? O que a gente trouxe de resultado, né, pro Marcelo? A gente fez uma descrição de como estavam esses alunos, né? 64,5% desses alunos são eutróficos, né? Estão no peso ideal, né? 19,6% estavam sobrepeso naquele período do ano passado, 10,6% com baixo peso, né? E 5,3% eram crianças obesas. Quais foram os resultados, né? Em relação à intervenção, né, os alunos melhoraram a flexibilidade, né, a força e preensão manual, que são tanto da mão direita quanto da mão esquerda, que é a força máxima, e a força de resistência muscular, que é localizado na região do abdominal. E também a circunferência da cintura. Isso todos foram em relação à intervenção de exercícios físicos, que eram circuitos que os alunos faziam ali. Eu fiz uma formação com os professores, é muito importante a gente dizer. Não foi o Rodrigo que foi lá dar intervenção, né? Então eu fiz uma formação com esses professores que se disponibilizaram a participar da pesquisa, né? E eles passavam. Eles tinham um questionário, eu passava vídeos, como que eram os exercícios. Então, todo aquele feedback durante 3 meses, 12 semanas. Foram 24 aulas com exercícios físicos de força e cardiorrespiratório. Então, eu trabalhava a questão de aptidão cardiorrespiratória, força de membros superiores e inferiores, e a questão também da região do core, ali, da região abdominal. Quais os principais resultados, professor? Foram, então, esses aí que a gente está falando, a questão de flexibilidade, né? Mas o mais importante, Marcelo, que a gente teve melhora, tá? De março, que eles vinham de um período que eles não tinham aula, né? Estavam de férias, né? De todos os grupos, tanto o grupo intervenção como o grupo controle. Então, eles tiveram melhoras nesses indicadores, né, de saúde, que foram muito importantes, né? Tanto eu fui lá para avaliar a questão do exercício, mas a gente teve melhora nas aulas de educação física. Então, a importância da aula, né, nessa questão da saúde também. Além, claro, o principal foco é o movimento, né, a cultura do movimento do aluno, mas a gente pode ver que a saúde, né, pode ser trabalhada nessas aulas. Indício de obesidade, professor? Tem. A gente tem a questão de baixo peso também, Marcelo. A gente teve. Baixo peso baixo e peso de obesidade. Isso. A gente, para te ver, ó, o eutrófico é o normal, né? Então, foi 158 crianças que estavam com peso normal. Mas a gente, com sobrepeso, a gente teve 48 crianças, com baixo peso 26 e crianças obesas com 13, tá? Eu me lembro que 4 ou 5 crianças que estavam com uma obesidade bem severa, né? Então, é um dado bem preocupante, né, do ano passado, né? Mas é recente, né? Então É que tem vários fatores a serem debatidos, né? Questão da alimentação, enfim, tem vários fatores. Entrando na questão física, né? A questão esportiva, o benefício de atividades físicas, ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Não só na questão de peso, de obesidade, de pouco peso, mas o aspecto da saúde, o aspecto também para o futuro, né, professor? Isso, exatamente, né? Tipo, acontece às vezes questão de obesidade, sobrepeso, algumas doenças cardiometabólicas, osteomuscular, até questão psicossocial, né, Marcelo? É muito importante, tanto que até um dos meus questionários era relacionado sobre a depressão, né? Que a gente verificou a questão da atividade física, ali, o exercício físico em relação a esses parâmetros, né? Então, a gente tem doenças acontecendo com crianças que
Não era para acontecer, mas que acontece em adultos, Sim. né? Então é muito importante. E a aula de educação física é um lugar que muitas vezes é o lugar que se pode fazer aquelas atividades, né? Um exemplo disso foi quando eu avaliei a atividade física dos alunos durante aquele período de um mês, onde eles faziam atividade física nessas escolas rurais, era na escola, né? Então, tanto era o espaço que eles tinham, porque às vezes em casa não tinha todo esse espaço. Então, é uma grande ferramenta que a gente tem aí, né? Que tem que ser valorizada, né? Que é um espaço que a gente tem dentro do ambiente escolar, que é importante, né? Às vezes tem muitos alunos que não têm condições de pagar um exercício para fazer numa academia ou algum grupo funcional, né? Tu, exemplo, a Luísa tem feito, tua filha... Já iria tocar nesse assunto aí, né? A Luísa teve... A gente fez ali uma série de exames com ela e ela está um pouquinho acima do peso, né? Questão já de peso, precisando uma readequação na alimentação que está sendo feito e uma prática maior de exercício. Então ela faz o exercício dela toda quinta-feira lá. É uma questão para crianças, né? Uma atividade para crianças, ginástica para crianças, enfim, atividades voltadas à área esportiva para crianças. E ela já teve uma melhora significativa, já teve resultados significativos, né? Claro, associando a alimentação e ao exercício físico. O exercício físico, com certeza, eu posso dizer por experiência própria, ele traz resultados significativos. Sim. Também tem a Isso questão... que a Luísa tem 5 anos, né? Vai fazer 6. Uma questão muito importante. Marcelo, existe uma diretriz canadense que é o comportamento das 24 horas do movimento, né? Então, a gente tem a questão da atividade física, a questão da alimentação, né? O tempo de sono ali, né? Então, tem vários cuidados que a gente tem. Tem o tempo de tela, né? Que a gente tem, né? Mas esses comportamentos, explicando melhor, essas 24 horas de movimento é em relação à atividade física, o tempo de tela, né? De sedentarismo ali, que a criança pode ficar sentada, e o tempo de sono, que é muito importante, né? Então, são questões... Tanto que eu até apresentei esses dados na UFPEL, tá? Esses dados já andaram bastante. Eu digo que às vezes a gente não tem noção aqui na cidade, mas eu fui em Florianópolis, no Congresso de Atividade Física e Saúde, né, que aconteceu em Garopaba o ano passado, outubro, eu apresentei vários dados, né, e foi bem interessante. Foi uma apresentação de um pôster, mas bastante gente veio conversar comigo sobre esses dados, né, da situação do ambiente. Por que na zona rural? É a maioria da nossa população onde está, né? Então, e aí a gente conversei com o pessoal do Chile também, que estão fazendo um estudo bem semelhante, né? Eu até fiquei muito feliz, eu achei, ninguém vai chegar para conversar comigo, mas não, eu fiquei 1 hora ali, o pessoal, faltou tempo para a gente conversar. Então é uma situação, né, que já está acontecendo a nível mundial, e a gente tem que aproveitar esse espaço da educação física, né, com profissionais, e eu gosto de ressaltar isso, né, a gente sabe, né, que tem professor, a gente precisa ter os professores formados na área trabalhando, né. A gente entende, né, que muitas vezes que a questão de questões financeiras, vamos botar um unidocente ali para completar a hora, mas não, né, Marcelo? É um troço que a gente, eu comentei ainda numa palestra um dia, o pessoal, eu nunca me neguei de passar atividades, o professor pediu, eu sempre auxiliei nesse sentido. Sim. Mas a gente está com isso desde, eu me lembro que eu estudava nos Irmãos Andradas, né, eu não tinha professor de educação física, em 1990, né, então a gente tinha uma coisa que a gente não pode mais tapar, né, deixar de lado isso aí, né? É isso aí. Bom dia, irmãos. Parabéns ao professor Rodrigo Zanetti, o Caniço, pela conclusão do trabalho. Tive a oportunidade de trabalhar junto na coleta de dados. Inclusive, estou aguardando o churrasco, viu? Agradeço a oportunidade e toda a ajuda que está me dando durante a minha formação. O Caniço é um potencial que pode ser melhor explorado pelo nosso município na área da pesquisa. Grande abraço do Gabriel Quinaba, participando conosco aqui, Rodrigo. O Quinaba nos ajudou. Quinaba, a Fran, o Vini, ali o Henrique, a Thalita, o Gabriel Iven, foi uma turma grande que me auxiliou aí. Meu grande amigo que nos deixou, e o Michel também, né? Uns dias antes de falecer, teve me ajudando lá, um irmãozão. Então, grande impacto assim para mim foi naquele momento, mas foi que me deu força e deu terminar aquilo ali. Então, são pessoas aí que me ajudaram bastante nessa caminhada. A Verônica, né, que me patrocinou o carro durante aquele período, né, de para lá e para cá, carregando, a gente carregar muita coisa, né, Marcelo, para fazer essas avaliações, né? Então,
esse pessoal aí que me ajudou, eu agradeço muito, né? Se eu me esqueci de alguém, eu acho que não me esqueci desses aí todos os que auxiliaram. O Felipe Garcia também me ajudou, para não esquecer de todos. Mas tô devendo churrasco para eles, assim. Tá E bem. logo chega. Um abraço para a tia Vera, para a tia Neneca, né? Sempre nos acompanhando aqui, aquele abraço fraterno e carinhoso. E um abraço pro Marcinho Rosa. Marcinho, tá lá em Pelotas nos acompanhando através de live, né? O nosso amigo Márcio. Marcinho, saudade do Marcinho, né? É verdade. Gente Eu buena. vou na quality, às vezes ele tá ligando pro Valber. Um abraço aí, Marcinho. Saudade do Falar amigo. no Valber já mandou aqui que tá na escuta, viu? Na escuta do mestre. Um abraço Valber pro Lopes. grande amigo também. Valbão da Massa, Valbão né? Nossa. Ô, professor, o Gabriel trouxe um ponto importante até para a gente ir finalizando a nossa conversa sobre a exploração, eu digo exploração de forma positiva das pesquisas aqui no nosso município. Né? Eu acho que são números e dados importantes até para educadores físicos, e aí entra depois outras áreas, a questão da nutrição, Sim. médicos, enfim, dá para fazer uma série de interligações nessas pesquisas. É multifatorial, né? A gente não consegue fazer sozinho isso aí, só o professor de Daqui educação a pouco física não. tem uma amplitude em relação aos dados. O professor traz aí dados relacionados à questão de atividades físicas, a questão de aulas de educação física, né? Então, é um foco. Mas as pesquisas elas podem ser mais exploradas, o município tem condições, e isso vale para todos os agentes políticos do nosso município, a todos os pré-candidatos que hoje estão se dispondo a concorrer ao Executivo Municipal, para dar uma analisada, dar uma avaliada, dar uma valorizada e, quem sabe, uma investida, né, em trazer dados importantes que daqui a pouco podem nortear um pai, uma mãe, né, trazer um norte para esses pais, para essas mães, para as próprias crianças, para os jovens, para os adolescentes. É importante ter embasamento, ter dado científico, né, professor? Exatamente, né, Marcelo? Tanto que a gente já publicou um artigo, né, explicando como foi feita essa pesquisa em Canguçu, e agora estamos trabalhando para fazer isso aqui também, né, para uma revista internacional. Então é um tema relevante, né? Então a gente tem muita pesquisa em Canguçu, só que eu fico às vezes chateado. A gente até já conversou isso na. Cara, tem que enaltecer mais isso, né? Muita gente abre mão de muita coisa para fazer pesquisa aqui que são daqui, né? Eu me lembro que teve pesquisa do Igor lá na pista, que hoje Só um parênteses para quem está nos acompanhando, o professor Rodrigo não recebeu nada por isso, tá? Não. É uma pesquisa para a profissão dele, para a formação dele. Sim, exatamente. E ele não teve ajuda, por exemplo, acredito eu, não teve ajuda do município ou de algum órgão público para fazer a pesquisa. Foi uma iniciativa dele de pesquisar e tentar ajudar, auxiliar. Ele não está dizendo aqui, até também para ficar claro, como que tem que fazer, tá? Ele está só trazendo dados que podem colaborar, que podem ajudar. Exatamente, né, Marcelo? Eu tive, durante o começo, no último semestre, 2 últimos semestres, eu tive uma bolsa que eu acabei ganhando, né, da CAPES, né, porque eu era aluno da pós-graduação, que me auxiliou, senão eu não tinha conseguido, né. Foi bem um período complicado que eu fui demitido e eu tinha que começar a minha pesquisa. Sim. Então, foi uma coisa que, graças a Deus, fecha uma porta, mas abre outra, né. Então, foi a CAPES com a questão das bolsas, ele me auxiliou bastante, que eu tive muito custo, né, na questão de viagem no começo ali, mas a segunda parte já deu uma aliviada, né. Não é questão. Eu sou chato de educação física, eu me formei para isso, né. Se eu não estiver na área, eu vou estar enaltecendo a educação física sempre, né, que é um grande que é a minha bandeira, né, como membro da comunidade, né? Então a questão da pesquisa é muito importante. A gente tem agora esse ano aqui temos a pesquisa do Henrique, né? Que da Fran também, tem de vários colegas que a gente teve aí, são pesquisas bem que trazem para a comunidade um retorno da onde a gente veio, né? Então é muito importante a gente pensar, isso aqui não é invenção, é uma questão, é pessoal que sentou e analisou isso aí, né? Então, tem embasamento, isso que eu acho mais importante. Eu gosto sempre de falar as coisas quando tenho domínio daquilo e tenho embasamento. Não tirei ali do Google pesquisar o que é aptidão física. Não, eu fui lá ver, procurei artigos, pesquisas, revisões temáticas, então procurei autores de grande nome, né, a nível mundial. Então a gente tem um grande... Só que a pesquisa no Brasil é meio... O pessoal é desconfiado, né? Não dá aquela... Não dá, o brasileiro, eu digo uma coisa, ele faz milagre na pesquisa. Isso aí tem que se dizer, né? A gente conhece de outros lugares que tem mais incentivo, e é geral, não é só em Canguçu, no Brasil todo. Eu digo que tem que provar
3 vezes, né? Às vezes a gente tem que provar como a gente chegar com a pesquisa, com os dados, né? E ainda tem que mostrar, né, que a pesquisa é importante. Então é bem difícil a gente pesquisar no Brasil, mas a gente não pode desmerecer, né? E tem que seguir, que a gente tem que trabalhar em prol da sociedade que a gente vive. Show de bola. Professor Rodrigo Zanetti, parabéns pelo empenho, pelo trabalho. E quando tiver mais pesquisas, fique sempre à disposição, à vontade, para trazer esses dados importantes para pais, mães, alunos e para a comunidade de uma forma geral. Muito obrigado pela entrevista, sucesso, e o microfone da Rádio Cultura fica sempre à inteira disposição. Eu que agradeço, Marcelo, né? Eu sempre foi aberto a cultura, é um lugar que eu me sinto bem, me sinto em casa quando eu venho aqui, né? Eu acho que é o lugar que eu mais vim foi na Rádio Cultura. A única rádio que eu vim, então é onde eu me sinto melhor, assim com a vontade para vir. Agradecer a ti pela liberdade aí, do espaço para poder falar, né? E ficou à disposição aí nas redes sociais ali, do professor Rodrigo Zanetti ali. O pessoal me conhece, né? Pelo Popular Canis. Ficou à disposição para esclarecer mais dúvidas. Agradecer o pessoal que me ajudou, toda essa rede de ajuda que eu tive aí durante essa pesquisa. E futuramente vamos sair com mais pesquisas, se Deus quiser, para tentar um doutorado. Conversei com o professor Rodrigo Zanetti aqui no Show da Manhã, que agora vai para o intervalo comercial. Moça, seu problema não é dor de cabeça, é dor de cotovelo mesmo, tá?